Boa tarde. Muito bem, eu espero que vocês a digestão já tenha resolvido, ninguém está mais com sono. Estamos todos alertas, bem ligados para a nossa super tarde, em que nós então apresentaremos a nossa receita da saúde e, juntamente com a receita, nós vamos, a partir de agora, ir para a parte mais prática, né? E entender. Nós falamos que hábitos alimentares, então, podem ser mudados, podem ser aprendidos, podem ser desaprendidos. Nós aprendemos hoje a questão do prazer. E agora, o que a gente faz? É isso que nós vamos ver agora. Preste bem atenção, porque você precisa ensinar isso para as outras pessoas também, para os seus familiares, para os seus vizinhos, para os seus amigos. E juntos aí vamos estar nos ajudando uns aos outros neste preparo do corpo e mente para receber Jesus. Ok, deixa eu só explicar para vocês então como vai ser a nossa tarde para nós estarmos aí cientes. O plano é o seguinte, o plano é nós terminarmos o sábado aqui na igreja. Para começo de conversa, vocês topam? Ok? Então, nós vamos terminar o sábado aqui. Então, nós vamos fazer o seguinte, na primeira parte, eu falo, e aí na segunda parte, nós vamos abrir para uma sessão de perguntas e respostas, tá? Então, vocês podem perguntar qualquer coisa, de assuntos tratados ou não tratados, e aí nós vamos responder isso. E aí, quando for umas 6:55, que é a hora do pôr do sol, aí nós vamos oficialmente encerrar a reunião. E aí as pessoas que têm ali um horário e que precisam ir, sintam-se livres, mas aí nós vamos continuar. Se ainda tiver perguntas, nós vamos continuar respondendo, tá bom? Então, um pouquinho antes do pôr do sol, nós vamos fazer a oração de pôr do sol, encerrar a programação. E aí, se houver ainda perguntas, nós vamos continuar respondendo. Pode ser assim, meus queridos? Tudo certo? Ok. Nesses primeiros slides, nós vamos fazer uma rápida revisão. Eu sei que algumas pessoas não puderam estar ontem e também não conseguiram assistir, mas todo mundo aqui tem que ficar na mesma página. Então, rapidamente, nós vamos pegar aí uns 5 minutinhos e vamos fazer uma revisão daquilo que nós vimos ontem e hoje pela manhã. E aí, nós continuamos então com o assunto de hoje à tarde. Nós ontem, ou melhor, hoje pela manhã, fizemos uma viagem ao cérebro e aprendemos sobre a dopamina. Nós aprendemos que a dopamina é uma substância química que o nosso cérebro produz, sintetiza, e não por acaso. Para que você e eu, a cada refeição, a gente sinta prazer de comer. Até aqui tudo bem. Só que nós aprendemos também que o mecanismo do prazer, esse sistema do prazer implantado no nosso cérebro, ele tem sido sequestrado e nós conhecemos os 3 grupos de sequestradores bem próximos de nós. Vocês se lembram do primeiro? Qual é o primeiro grupo sequestrador? Lembram-se? Produtos o quê? Ok, os produtos industrializados, e nós aprendemos o porquê que produtos industrializados, os processados, ultraprocessados, e nós aprendemos o que é que está realmente por trás, quais as armas que a indústria usa. Quem se lembra das armas? Muito bem, que vem junto com o quê? Muito bem, além disso, os refinados,
e os aditivos químicos. Ok, e nós vimos o segundo grupo de sequestradores que desequilibram o nosso sistema. São todos os produtos que têm o que dentro? Muito bem, a cafeína, tá? A lista é grande. Cafés, chás, cafeinados, refrigerantes, chocolate, ok? E o último sequestrador, nós vimos tudo que tem um alto teor de gordura. Tudo que é de origem animal, né? As frituras, doces prontos, ok? E nós fechamos hoje pela manhã dizendo que é possível. Não importa o seu estágio, não importa onde é que você está, não importa os seus hábitos alimentares, é possível voltar para o nível normal de dopamina. Isto é possível se acostumar com um nível de prazer menor, mais saudável. Porque, na verdade, não é que ele é menor. O nível de prazer adequado é justamente dos bons alimentos. Aquele prazer aumentado, ele não é saudável. E é desse que nós vamos deixar de lado e vamos readaptar o nosso corpo para a gente sentir aquele prazer na medida certa, comendo alimentos saudáveis. Qual é o caminho para isso? Só existe um caminho, que é reeducando o paladar. Nós falamos ontem à noite que esse processo de reeducação do paladar é um processo que, às vezes, as pessoas tentam ir, mas pelas rotas que não chegam lá. Através de atalhos, nós não vamos falar de soluçãozinha rápida e fácil, não tem pílula mágica, não. E nós também não vamos falar dessas soluçõezinhas que as pessoas buscam para ou amenizar sintoma ou tornar a vida mais fácil. Não é assim. Nós não vamos falar aqui de nenhum produtinho da moda e nós não vamos falar aqui de nenhuma dieta. Porque todas essas estratégias não são eficazes, não trazem o resultado que a gente precisa, não são duradouras, então por isso que elas estão fora. E só existe um caminho, que é o nosso assunto de hoje à tarde. Nós vamos analisar os nossos hábitos alimentares. O que quer dizer isso? Vamos analisar aquilo que a gente aprendeu a colocar no prato. Aquilo que a gente aprendeu a comer a cada dia. Nós vimos, só emendando um pouquinho com ontem, com o assunto de ontem, quando eu apresentar agora a receita da saúde para vocês, vocês vão perceber, opa, tem alguns hábitos que eu vou ter que deixar, tem algumas coisas que eu tinha aprendido a comer, eu vou ter que parar, ok, mas não se preocupe, porque você vai deixar alguns hábitos, mas vai aprender outros. Meus queridos, ali aqueles aquáriozinhos que você está vendo, que é, na verdade, os seus hábitos alimentares, não se preocupe, o seu novo aquáriozinho, ele vai ser tão confortável quanto o primeiro, daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho, os hábitos que você vai deixar serão substituídos por novos hábitos, e logo, logo a vida vai estar não só saudável, como extremamente prazerosa. Vai dar tudo certo. Só concluindo com o resuminho de ontem à noite, nós aprendemos que os nossos hábitos alimentares estão sim registrados, mas essas marcas não são permanentes e você pode, devido a essa capacidade do cérebro de abrir novos caminhos, fechar caminhos antigos, é possível sim. Nós temos que aprender a falar não, abrir novos caminhos neurais. Nós vimos também que quando não temos um hábito, é possível sim você dar uma chance para o novo alimento, falar sim e começar novos hábitos. Falamos sobre
a sua capacidade de decisão. Está na sua mão, na verdade, meu querido e minha querida. É a sua decisão e nós vamos ver aqui tudo o que você precisa para que essa decisão ela realmente fique válida, não se esquecendo que ainda tem poder do alto para te ajudar. Muito bem, vamos para o assunto novo de hoje à tarde. A receita da saúde. A receita tamanho único. Escuta, mas e para minha enxaqueca? A própria receita. Escuta, mas e para minha gordura no fígado? A própria receita. Escuta, olha, eu ando cansada, a minha memória... É a mesma receita. Escuta, eu estou fora do meu peso ideal? É a mesma receita. Como que uma mesma receita para problemas tão diferentes? Inclusive para minha gastrite, inclusive para a sua gastrite. Como é que funciona isso? Meus queridos, essa receita, ela não trata sintomas. Ela regula a sua máquina. E a sua máquina faz o resto. O seu corpo, ele luta para viver. E é isso uma capacidade inerente do seu corpo, é ele lutar para se curar, para se salvar, para viver. E por que às vezes não dá certo? É porque a máquina está desregulada. E é esse equilíbrio que essa receita traz. Então, uma receita que não só previne, mas uma receita que cura doenças. Uma receita que o seu peso ideal vai chegar lá. Só tem uma desvantagem nessa questão do peso ideal. Sabem qual é? Não vai ter mais graça se pesar. Se pesar para quê? Você já sabe qual é o peso, porque o peso não vai sair do lugar. Ah, que desvantagem, né? Você sabe porque tem gente que é absolutamente empolgante ir lá na balança e checar. Ah, não vai precisar mais. Então, você já vai saber qual vai ser seu peso, aí você chega lá na balança, eu já sabia, aí não tem mais graça. Só tem esse inconveniente. Mas vai ficar tudo bem que, de repente, você fala, olha, não preciso mais me pesar mesmo. Ok. E qualidade de vida. Nós não estamos falando aqui, meus queridos, numa receita que vai fazer com que você empurre a sua vida, como muitas pessoas têm empurrado, sem qualidade, não. É viver mais, mas viver com qualidade de vida. E é essa receita que nós vamos aprender agora. Quem que usa essa receita? Vocês sabem que embora essa receita seja usada por médicos de todas as especialidades, por nutricionistas, profissionais da saúde em geral, essa receita, ela não é uma receita nova. Ela é uma receita que já, profissionalmente falando, já tem sido usada há algumas décadas. Há mais de 4 décadas essa receita tem sido usada. Profissionalmente, mas sabe algo incrível? Se você aqui vai para a academia, se você está em plena atividade física, e eu quero já começar para você com algo empolgante. Essa receita da saúde, ela já era usada há muito tempo atrás pelos gladiadores. Já assistiram algum filme sobre os gladiadores? Já leram alguma coisa sobre eles? Meus queridos, os gladiadores, eles eram assim admirados. Tinham 2 classes. Os atletas olímpicos, os que corriam lá nas maratonas para homenagear o César, o imperador, e tinha os gladiadores que lutavam nas arenas. E eles eram homens que tinham que ter 2 capacidades, na verdade 3, 2 físicas e uma mental. Eles tinham que ser fortes, eles tinham que ser resistentes, e eles tinham que ter uma capacidade mental para estudar ali o seu adversário e pensar rápido, pensar nos movimentos. Meus queridos, que interessante! Gladiadores, o que era o top da qualidade física, da forma física de alguns milênios atrás. É a forma física
É a mesma receita da saúde. Como que isso é possível? Vocês sabem o que a ciência fez? A ciência estudou os ossos daqueles gladiadores. E eles estudaram os minerais que existiam ainda naqueles ossos. E eles chegaram à conclusão do que eles comiam. Por um longo tempo, se os seus ossos forem analisados daqui a um tempo, já dá para saber o que você come. Meus queridos, e eles descobriram que os grandes heróis, os gladiadores, o máximo da forma física possível da época, a receita da saúde. Uau! Então quer dizer que, mesmo você não sendo um gladiador, mesmo você não sendo um atleta profissional, agora vindo um pouco para a nossa época, essa receita da saúde que eu vou falar para você, ela é uma receita, vamos pular um bom pedaço do tempo, ela é usada por atletas olímpicos, inclusive aqui dos Estados Unidos. Atletas olímpicos. Não é aquele atleta de domingo, não, que corre no parque, não, atletas que treinam 8, 10, 12 ou mais horas por dia. É a mesma receita da saúde. Meus queridos, é essa receita que, além de trazer para você saúde, ainda vai trazer resistência física, ainda vai trazer força, ainda vai trazer ânimo para você ir tocando a sua vida. E tudo vai dar certo. Nós falamos ontem à noite que, inclusive, doenças crônicas, que 70% delas são ligadas diretamente com o que você come. Elas vão embora. Meus queridos, é para você sair daqui tão animado, para ir contar para as pessoas pararem de sofrer. Doenças crônicas que muitos pensam que não tem mais jeito. Claro que tem, inclusive doenças degenerativas. Nós vamos falar aqui da cura da diabetes, ou mesmo do câncer. Meus queridos, vocês precisam estar cientes de que o nosso corpo, ele é capaz de se regenerar e de se curar, desde que ele tenha nutrientes que ele precisa para essa luta. E são desses nutrientes que nós vamos falar agora, ok? Depoimentos. Eu coloquei aqui alguns depoimentos para vocês terem uma noção desse leque. Espera aí, essa receita da saúde, ela especificamente resolve o quê? Meus queridos, vocês não imaginam, tem um outro inconveniente, entre aspas. Eu tenho ensinado a receita da saúde praticamente todos os dias. E eu tenho dado palestras em todos os lugares, não apenas nas igrejas, em clubes, em empresas, em universidades. E eu ensino a receita da saúde, exatamente como você vai ouvir agora. E o que as pessoas fazem? Eu vou experimentar. Elas experimentam e depois muitas delas me mandam notícias. Só que chegou a um ponto que são muitas notícias. E tem sido difícil para mim acompanhar e responder cada uma delas. Meus queridos, a receita funciona. E eu trouxe aqui uma pequena amostra para vocês. Já de algum tempo, eu não estou, inclusive, sem tempo de colocar novos testemunhos, mas hoje nós vamos ter um novo, ao vivo e a cores, daqui a pouquinho. A Laisa, ela mora lá em Itabuna, Bahia, e onde nós fomos o ano passado, e ela me mandou o seguinte WhatsApp, exatamente essas palavras: a diabetes do meu avô de 82 anos foi embora. Abrindo parênteses, a Laisa assistiu a palestra no sábado à tarde, e no domingo eu abri para uma sessão de perguntas e respostas, e lá chega a Laisa com a mãe e um senhor de idade, o avô dela.
E a mãe chegou e falou assim para mim: escuta, a minha filha chegou lá em casa com uma história de que o meu pai, ele pode ser curado da diabetes? Não pode ser. Eu falei: pode. E ela falou assim: é possível? Ele sofre de diabetes há mais de 40 anos? Ele pode ser curado? Eu falei: é a receita da saúde. E ela pegou, e a Laisa tinha me dito, falou assim: olha, a minha mãe está resistente, você dá um jeito, ok? Aí ela veio e ela falou assim: escuta, e a receita qual é mesma? Eu fiz um resuminho para ela. E ela assim me olhou bem nos olhos e falou assim: não será perda de tempo, né? E eu: não, minha querida. E ela pegou e falou assim: eu topo o desafio. Depois de 2, 3 meses, a Laisa me manda a notícia de que o avô estava curado da diabetes. Meus queridos, um dos depoimentos mais incríveis que eu tenho recebido são de ex-diabéticos. Sempre lágrima nos olhos, sorriso de orelha a orelha. É absolutamente emocionante ver um diabético falar que ele não tem mais diabetes. A Laisa ia fazer uma cirurgia no olho, uma glândula estava crescendo sem parar, simplesmente foi diminuindo, não tenho mais nada, até a minha dor de cólica foi embora. O Almir é um dos vários casos que eu tenho recebido de hipertensão. O Almir era hipertenso, depois de 1 mês das mudanças alimentares, a pressão arterial dele voltou ao normal e nunca mais se alterou. Com relação à hipertensão, eu só gostaria de explicar um detalhe para vocês. Eu vou apresentar aqui uma receita da saúde que não tem contraindicação. Não causa nenhum efeito colateral. Nunca causa nenhum problema. Sempre benefício. Mas acontece o seguinte: quantos problemas de saúde as pessoas têm? Às vezes ela nem sabe que tem. Aí ela faz a receita da saúde. Qual o problema de saúde que o corpo vai resolver primeiro? Vamos supor que a pessoa tenha 3, 4 problemas. Qual deles que o corpo vai começar a agir? É o corpo que decide. Então, qual é a orientação que a gente dá antes de qualquer coisa? Se você que está aqui, ou você que está nos ouvindo, ou alguém que vai aprender com você a receita, a orientação básica é: a pessoa está doente? Ok. Ela está sendo medicada? Está tomando remédio que foi prescrito por um profissional da saúde? Ok, não pare o seu remédio. Por quê? Eu vou dar um caso de hipertensão para você entender como funciona essa questão de remédio. Um jovem senhor, na faixa dos seus 40 e poucos anos, lá em São Paulo, Brasil, capital, ele tinha um sério problema de hipertensão. Só que o problema dele era tão sério, ele tomava 8 remédios diariamente. 8, por vários anos. Só que ainda o problema dele tinha que ser tão acompanhado que todos os meses ele ia para o hospital. Fazia exames, esperava a médica, era chamado, a médica olhava os exames, olhava os remédios, ok, vai continuando. E aquela rotina estava durando por vários anos. Num sábado como esse, ele ouviu a receita da saúde. Num dia antes, ele tinha ido ao hospital e nada tinha mudado. Lá estava ele, deveria continuar com os seus 8 remédios. Ok? Aprendeu a receita da saúde. Vocês se lembram que ontem à noite eu falei que a gente precisa se animar de alguma forma? Ele tinha todo o motivo do planeta para se animar. Ele não aguentava mais aquela rotina de mensalmente ir no hospital e 8 remédios. O que ele fez? Do sábado à noite para o domingo, ele mudou radicalmente a vida dele e ele falou: a receita da saúde agora eu vou pegar 100%. E pegou, da noite para o dia. Ok. 1 mês se passou e lá estava ele de volta no hospital. As consultas todas agendadas já para o ano todo. E ele chegou lá e fez os exames que ele fazia todo mês. E esperou a médica. A médica o chamou.
E sabem o que aconteceu? A médica pegou os exames e ela olhava para os exames e olhava para ele, olhava para os exames, olhava para ele. E aí diz que perguntou para ele, escuta, o que você andou fazendo, hein? Disse que em 5 segundos um turbilhão de pensamentos na mente dele e ele ficou com medo e ele falou, nossa, deu errado. E agora o que eu faço? E eu estou pior. Olha a cara da médica. E ficou nervoso e disse que em 5 segundos ele precisou responder. Ele teve força para responder uma frase. Ele disse assim, eu mudei meus hábitos alimentares. E aí a médica olhou e falou assim, continua porque deu certo. E falou, olha, escuta, papá entregou para ele, eu vou tirar 6 remédios, você fica com esses 2, mês que vem a gente conversa. E aí, mais animado ainda, ele saiu, voltou para casa e fez aquela festa e falou para a esposa e para os filhos, falou, olha, vou continuar a receita da saúde, tá. 1 mês se passou, voltou lá de novo, bateria de exames, a médica chamou e a médica examinou todos os exames, os resultados, e olhava para ele e tudo, ela chegou, entregou um papel. O que é isso, doutora? Mudou o remédio? Ela falou, não, eu tirei todos os seus remédios, e esse é o papel da sua alta. Você não precisa mais, você não tem mais quadro de hipertensão, está novinho em folha, siga a sua vida. Eu contei esse exemplo para vocês entenderem como funciona a questão do medicamento. Meus queridos, toque os seus medicamentos. Vá. A receita da saúde, ela está ali. Continue os seus remédios. O médico que prescreveu, este médico vai tirar. E a hora que o seu corpo, ele vai se equilibrar, os resultados aparecem nos exames e vai ficar tudo bem. É o que aconteceu com a Almira, é o que aconteceu com aquele outro rapaz. A hipertensão vai ser assunto do passado e o seu corpo vai chegar lá. Olha, Vânia, hoje pela manhã uma pessoa estava me falando sobre a gordura no fígado. Está aí um caso, olha, Vânia, fui diagnosticada com gordura no fígado e pólipos na vesícula. As mudanças alimentares, a receita da saúde mudou o quadro e hoje ela não tem mais nada. Está muito bem. A Lindalva, também São Paulo, capital. O médico do Hospital das Clínicas não me deu esperança, disse que teria que aprender a conviver com a cistite crônica. A Lindalva é uma professora, já estava de licença médica, não tinha mais condição de trabalhar. O médico até receitou para ela um antidepressivo, para ela conseguir lidar com o problema. Seguiu as instruções da saúde, hoje não tem mais dores, não toma mais nenhum remédio. E ela deu esse testemunho num outro lugar em que eu estava. E ela disse, estou bem, e esta frase, voltei a viver. Que lindo. Alessandro, cheguei mancando na igreja com muita dor, tinha gota. Segui as instruções da saúde, hoje não tenho mais dores, não precisei tomar mais nenhum remédio. Samara, no começo foi difícil, mas valeu a pena. Minha rinite desapareceu, meus níveis de colesterol e triglicérides que estavam bem altos se normalizaram. Meu filho também mudou os hábitos alimentares, perdeu 35 quilos e está feliz e saudável. Esse filho dela é um adolescente, 16 anos de idade, estava obeso, não conseguia andar mais, já não ia mais para a escola, por isso já estava num quadro de depressão. A mãe assistiu a palestra, aprendeu a receita da saúde, chegou em casa e contou para ele, e ele disse, mãe, eu topo. E aí a mãe falou, filho, eu topo junto com você, vamos fazer juntos. E este foi o resultado. Nós vamos daqui a pouquinho entender essa questão de colesterol, mas eu já posso adiantar para vocês que se você ou alguém que você conhece que tenha problemas de colesterol alto, se seguir a receita da saúde em 3 semanas, garantido, esse colesterol vai pela metade. O seu nível de colesterol, 50%.
E se continuar mais um pouquinho, ele chega no nível para nunca mais sair. A Rosângela, os resultados de seguir a receita da saúde têm sido incríveis, não mais enxaquecas. Alguém aqui conhece alguém que sofre de enxaquecas? Deixa eu ver, mãos. Olha aí, você vai falar para a pessoa. A Rosângela tem uns 40 anos de idade. Olha o que ela falou. Ela sofria de enxaqueca desde os 13 anos de idade. Não mais. Ela também tinha fortes dores devido à fibromialgia. Passado, nada mais. Ela ainda emagreceu um manequim. As meninas sabem do que ela está falando. Estou maravilhada, foram as palavras dela. Mais umzinho, a Celeste, problemas respiratórios. Asma. A Celeste já é uma senhora de uns 60 anos de idade. E ela disse para mim, a asma havia me acompanhado a vida toda. E olha o que ela disse, hoje não preciso mais de remédios e nem de evitar as subidas. Vocês não sabem o que é subida aqui, deixa eu explicar para vocês o que é subida. Interior de São Paulo, onde ela vive, muitas subidas, e ela tinha sérias dificuldades para andar na rua, não mais. E ainda, de brinde, não mais refluxo, nem gastrite. E sinto-me também muito mais disposta. E um penúltimo depoimento sobre a diabetes. A Neide, uma senhora que havia sofrido de diabetes por mais de 30 anos, fez a receita da saúde. E eu a encontrei alguns poucos meses depois, e ela me disse exatamente essas frases. Agora a minha glicose é normal. Também emagreci, estou muito bem, não posso descrever como estou feliz. Mas antes da nossa receita, eu gostaria de que vocês ouvissem um último depoimento, só que agora de alguém que está aqui. Não algum depoimento que eu trouxe lá do Brasil. Cadê a Ana? Muito bem. A Ana vai vir aqui contar para a gente um depoimento do que aconteceu, como é que as mudanças surgiram. Temos um microfone para ela aqui? Muito bem. Conta para a gente, Ana, como é que você aprendeu a receita da saúde, como foi o processo e o que aconteceu? Resume aí para nós. Bem, eu já tinha falado aqui antes que eu tive uma depressão muito grande e eu comecei a ter uma compulsão alimentar e a minha vida era só pensar em comida. Até que eu assisti a palestra da senhora Raquel, que está aqui, e comprei o livro dela. Aí, com o livro dela, eu fiquei boa da compulsão alimentar. A senhora Raquel me falou da doutora Márcia, e eu pedi a minhas filhas no Brasil para comprar o livro dela, e minhas filhas mandaram para mim, e eu comecei a ler o livro dela, a ler. E é possível. Eu eliminei 30 quilos em 1 ano e meio, e a minha comida não é ruim, porque a gente pensa assim, poxa, tirar o industrializado, tirar o açúcar, tirar o doce e tirar tudo que é gostoso, eu vou comer só coisa ruim. Não é. A minha comida é boa. E hoje, quem comeu na nossa mesa, comeu alguma comida minha, eu acho que gostaram. Uma delícia, comprovada. E eliminei 30 quilos, eu tenho saúde, porque antes eu me sentia muito pesada, antes para trabalhar era muito difícil no nosso trabalho, e hoje eu me sinto muito bem. E agradeço muito a ela, o trabalho dela, o trabalho da senhora Raquel também, que me ajudaram. E isso tudinho eu agradeço muito a Deus, porque foi oração. Porque, como eu disse aqui antes, eu sabia que eu ia morrer, porque eu não conseguia parar de comer. Mas comer não era assim, comer qualquer coisa, eu comia muito doce, muito chocolate. E eu não conseguia parar. E eu sabia, eu tinha certeza que eu ia morrer.
E eu comecei a orar e a pedir muito a Deus que Deus me ajudasse, porque eu queria ver minhas filhas novamente. Todo mundo sabe que a gente está separado das nossas filhas, e eu queria ver minhas filhas novamente, e Deus ouviu a minha oração. Então, eu sou muito agradecida a Deus, porque Deus mudou a minha vida através dessas duas profissionais. Explica pra gente aquela foto ali, olha só. Essa foto aí minha foi há 1 ano e meio, com mais 30 quilos, né? E Olha o antes e o depois, que melhor. incrível, hã? Hoje eu me sinto bem melhor. Parabéns, A Ana. autoestima também melhora, tudo melhora, né? Então, se você cuida do seu corpo, você melhora a sua cabeça, enfim, você melhora a sua vida em tudo. Parabéns, minha querida, parabéns. E vamos, então, aprender a receita da saúde. A receita da saúde, ela é simples, ela só tem 2 partes. Parte 1 e parte 2. Não poderia ser mais fácil do que isso. Então, vamos lá. A receita da saúde, a receita tamanho único, para a prevenção e cura de doenças, peso ideal e qualidade de vida. Para a parte 1, eu escolhi as palavras de um médico cirurgião cardiovascular, o Dr. Esselstyn. O Dr. Esselstyn, ele tem 35 anos de experiência no hospital número 1 para doenças cardíacas aqui nos Estados Unidos, a clínica de Cleveland. Lá estava o Dr. Esselstyn, início da década de 80. E o Dr. Esselstyn, como médico, cirurgião, a cada cirurgia cardíaca que ele fazia, ele ficava infeliz, e ele conta que, por ser médico, ele pensava assim: eu preciso curar meus pacientes, e eu não curo com cirurgias, eu tenho que chegar numa maneira para realmente ajudar ao ponto de curar os meus pacientes cardíacos. Embora eu use agora o exemplo dele na cardiologia, mas essa mesma receita tem sido usada por todas as especialidades médicas. Endócrinos curando a diabetes, pediatras tratando até mesmo a hiperatividade com essa receita. É a receita tamanho único, ok? E o Dr. Esselstyn, ele começou a sua jornada de aprender aquilo que ele não tinha aprendido na sua faculdade de medicina, nem na sua especialização. E ele estudou, e estava ali com essa receita. Ele falou: é esse o caminho. É assim que eu vou ajudar meus pacientes. Meus queridos, o Dr. Esselstyn, ele estava tão convicto de que aquele era o caminho, e ele resolveu, no início da década de 80, foi quando ele começou a usar essa receita, e usa até hoje. Hoje já aposentado do hospital, com mais de 80 anos de idade, ele é um guerreiro, um dos maiores ícones da medicina de estilo de vida hoje. Ele percorre o mundo ensinando a receita da saúde. E o Dr. Esselstyn, a hora que estava com a receita, ele falou: essa receita vai funcionar a tal ponto que o primeiro grupo que eu vou experimentar essa receita são os meus pacientes terminais. E ele já pegou pesado. Só que ele pegou mais pesado ainda. Ele falou: olha, só que não são os meus terminais aqui do hospital. São os meus pacientes terminais que já estão tão terminais que já foram mandados embora para casa, só para ajeitar as coisas. Meus queridos, que experiência incrível. Aquele médico telefonou para cada um desses pacientes terminais. E na autoridade do médico deles, disse o seguinte: olha, tem um novo tratamento para vocês. Doutor, acho que o senhor ligou para o paciente errado. Eu sou aquele que não tem mais jeito, né? Não, você mesmo. E deu esta receita. Essas palavras que eu vou colocar aqui na tela para vocês, são as palavras daquele telefonema. E que ele ficou tão conhecido por esse jeitinho de colocar a receita, que eu uso essas palavras
E ele mesmo, ainda hoje, ensina a receita da saúde usando as palavras daquele mesmo telefonema. Eu não estou abusando da sua curiosidade, não, eu já falo a receita. Mas é que eu tenho que só explicar algumas coisas antes. Primeiro, o que aconteceu com os terminais? Meus queridos, para começo de conversa, não morreram. Em 2006, ele escreveu um livro, com toda a autoridade que ele tem na área, escreveu um livro, aqui nos Estados Unidos, com o seguinte título: Previna e cure a sua doença cardíaca. Aquilo que remédios e cirurgias nunca conseguiram fazer, essa receita consegue. E, neste livro, ele diz o seguinte: hoje, 22 anos depois, olhando para trás, naquele meu primeiro grupo de terminais, 22 anos depois, eu ainda tenho terminal vivo. 22 anos depois. Meus queridos, a receita funciona. Então, vamos para a receita. Ele disse o seguinte: não coma nada que tenha tido uma mãe ou que tenha face. Foram as primeiras palavras do telefonema. Mas peraí, o que será que ele quis dizer com isso? Como assim? Calma lá. Além de excelente profissional, um professor absolutamente incrível, ele foi o meu professor, e ele continua a receita. Isto é, 2 pontos. Nenhuma delas, de nenhuma cor, nem carne vermelha, nem branca, nem amarela ou rosa, seja lá a cor que chegar aí por perto. Parte 1 da receita, nada de carnes. Ok, mas espera aí, você está vendo ainda ali um pedacinho branco? A parte 1 da receita está incompleta. Meus queridos, o Dr. S. Austin sabia. Eu sei muito bem hoje que parar de comer carnes não é suficiente. É um passo. E um passo importante. Se você não deu, está aí a oportunidade. Mas parar o consumo de carnes não garante para você, não te blinda ao ponto de você deitar na rede e descansar, não te blinda ou protege você de doenças que você não quer ter. Provavelmente você já conheceu alguma pessoa que, por exemplo, as pessoas comentavam sobre ela: olha, o que adiantou? Aquela mulher lá, vegetariana, aí está com câncer. Com certeza você já ouviu, e eu quero explicar para você que, na verdade, vegetariano não sofre desta doença. E vegetariano, esse tipo de doença crônica ou degenerativa, doenças de estilo de vida, não estão dentro de uma pessoa que é vegetariana. Mas então, o que acontecia com esse vegetariano? Esses vegetarianos terrivelmente doentes não eram ou não são exatamente vegetarianos. Eles apenas não comem carnes, mas ainda comem alimentos de origem animal. Aí está o X da questão, meus queridos. Aí está por que hoje a medicina nutricional, só com a parte 1 da receita, já se livra de 70% das doenças crônicas e degenerativas associadas com alimentação. Por quê? A parte 1 da receita, ela diz o seguinte: você não vai ter mais o consumo, não vai fazer mais o consumo de carnes e nem qualquer alimento de origem animal. Então, o que está faltando ali na lista? Tenha coragem e fale.
Exatamente. Essa é a parte 1 da receita. Nada de origem animal. Está lá a lista completa. Eu falei para vocês que era uma receita fácil. Nada de origem animal. Simples, resolvido, tiramos de letra, certo? Parabéns pelo entusiasmo. É isso mesmo. Ok, Dallas, Texas, não foi uma exceção. Vocês sabiam que esse cochicho é universal? Universal. Em todos os lugares onde o Dr. Esselstyn anda, em todos os lugares onde eu ando, todos os lugares, literalmente todos, quando a receita da saúde é apresentada, tem um cochichinho básico. Nada de origem animal, como assim nada? Espera aí, nada, vou comer o que agora? Mas o que sobra? Espera aí, como assim nada? Mas nem um ovinho no meu bolo, mas como assim nada? Ok? Fique tranquilo, nós vamos chegar num denominador comum. Como assim nada? Mas espera aí. Aí eu vou usar um pouquinho da experiência do Dr. Esselstyn, palestrante a longas datas. A mesma coisa acontece com ele. Quando ele ensina a receita da saúde, ele já espera. Ele falou, ele já dá uns segundinhos para esperar o cochicho básico, né? E aí a hora que as pessoas estão, tal, como assim, nada, é impossível, o que é isso, o que sobra, pá. A hora que aquele cochicho está, ele pega e fala o seguinte, ei, eu sei muito bem o que você está pensando e cochichando aí. E ele usa as seguintes palavras. Eu sei que você está pensando que essa receita é muito radical. Eu sei que você está pensando que essa receita é muito extrema. Como assim? Não comer nada de origem animal? Mas isso é muito extremismo. E aí eu quero usar as palavras dele. Um parênteses, o Dr. Esselstyn, ele é um profissional da saúde, não é religioso, especificamente ateu, ele não tem religião, e o que ele fala é 100% ciência, comprovado. Agora, 2 anos atrás, ele publicou mais um estudo, agora a nível internacional, mostrando, validando ainda a receita da saúde, é o caminho. Ok. Aí o Dr. Esselstyn diz o seguinte, ei, você está pensando que isso é radical, eu sei que é isso que você está cochichando, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Você que está aí, ele diz, você não tem a mínima noção do que é radical. Eu tenho, diz ele. Radical é o que acontece lá na minha mesa cirúrgica. Aquilo lá é extremo. Eu abri o seu peito e está vendo ali e ter na minha mão o seu coração. Aquilo lá é radical. E sabe como é que ele completa? Mudança de hábito alimentar para impedir que você vá parar lá um dia. Número 1, não é extremismo, não é fanatismo, não é radicalismo. E ele fecha, é sabedoria. Olha, meus queridos, que resposta. Ok, mas eu sei que mesmo o Dr. Esselstyn falando isso, você deve estar pensando aí, mas por quê? Como assim? Nada. Ok, vamos tentar ajudar nisso. Olha lá, ONU, Organização das Nações Unidas. O órgão dela que cuida da agricultura, alimentos. Olha o que a ONU publicou em 2013, dezembro de 2013. Olha lá, 7 em cada 10 doenças que surgiram nos seres humanos nas últimas décadas são de origem o quê, meus queridos? Animal, e diretamente relacionadas com a busca humana por mais alimentos de origem animal, como o quê? Completem. Você está meio desanimado? Aconteceu alguma coisa? Ok, 70% das doenças de origem animal. É por isso que a receita da saúde funciona. Só com a parte 1, a gente já se livra de 70%. E aí com a parte 2, puxa vida.
Ok? Dr. McDougall é um dos outros grandes nomes da medicina nutricional ou de estilo de vida, também aqui nos Estados Unidos. O Dr. McDougall ele tem uma clínica, Costa Oeste, lá na Califórnia. Meus queridos, querem saber algo incrível? Na clínica deste médico, aqui, neste país, o paciente entra e nesta clínica tem um tratamento. A receita da saúde. É o tratamento daquela clínica. E tem algo ainda mais especial. E que aí você entra nessa jogada. O Dr. McDougall é uma figura absolutamente incrível. Sabe o que ele fez? Ele treinou todos os funcionários da clínica dele. Do porteiro ao recepcionista, as pessoas que estão lá na sala dos exames, enfim, todos. O paciente, quando chega, já lá estacionando o carro, ele já começa a ouvir a receita da saúde. Ele treina todos os funcionários, olha, já vai conversando, já vamos ensinando. Então, está lá preenchendo a ficha, já está conversando a receita da saúde, está lá tirando um sangue, está lá fazendo um exame, aprendendo a receita da saúde. Quando o paciente entra na sala dele, ou de algum outro médico da clínica, vamos entrando na sala dele, sabe o que ele pergunta? Escuta. Ok, estou vendo aqui todo o seu histórico e tal. Deixa eu te perguntar. O Dr. McDougall pergunta para o paciente. Você já aprendeu, nesses minutos que passou aqui na clínica, você já aprendeu a receita da saúde? Aí o paciente fala, já. Ok, tem alguma dúvida? Aí ele fala, não, ok, então. Pronto, está resolvido. E ele diz o seguinte, veja, e ele diz algo interessante, e é aí que você entra. Ele diz aquela história do pedestal, né? Não tem pedestal, ele falou aqui na minha clínica. Todos ensinam a receita da saúde. E ele fala para o paciente, se você tiver alguma dúvida, quiser saber exatamente como funciona aqui, eu estou aqui para isso. Não, doutor, eu só quero sarar mesmo. Ok, aprendeu? Ok, é isso? Beleza. Meus queridos, e a receita da saúde, ela pode ser ensinada por qualquer pessoa. Não precisa ter diploma. E não precisa ter diploma na área. Porque essa receita também não tem contraindicação. Não causa nenhum efeito negativo. Só ajuda. E você pode ensinar a receita da saúde também. Ok. Mas eu sei que para tirar a dúvida da cabeça, e talvez você ainda esteja pensando, espera aí, nada mesmo de origem animal. Mas por que o Dr. McDougall ele tem numa frase, ele resume para você, olha lá o que ele fala. Todos os alimentos de origem animal são tão parecidos que são praticamente equivalentes em termos nutricionais. Trocando em miúdos, o que ele está falando aí? Meus queridos, é tudo a mesma coisa. Se é de origem animal, vai ter no seu corpo, vai causar o mesmo impacto, vai causar o mesmo estrago. E mais cedo ou mais tarde, a conta virá para você pagar. Isso quer dizer que todos os alimentos de origem animal, eles são colocados ali no mesmo nível. Não importa se você come um bife mal passado, um frango grelhado, uma pizza de atum, come um omelete, toma um copinho de leite, come um sanduichinho básico de queijo. É tudo a mesma coisa. E o estrago vai vir, meus queridos. Mas eu sei que mesmo falando isso, você deve estar aí pensando, mas por quê? Porque, e aqui eu vou resumir para você numa listinha, Carnes e Companhia Limitada. Ok, se é de origem animal, tem problemas. Quais problemas? Eu vou apresentar agora uma lista. E eu vou dar aqui outra lição de casa para você. Você vai pegar lá o Saúde Nua e Crua e você vai ler o capítulo Nos Bastidores das Carnes e Companhia e você vai ver ali ciência atual
mostrando para você dados de por que nada de origem animal. Ok? Mas eu vou colocar aqui a listinha já para você entrar no clima. Se é de origem animal, vai ter excesso. Excesso do quê? Para começo de conversa, excesso de proteína. Mas peraí, proteína é um negócio bom. Então que bom que tem bastante, né? Não, meus queridos, o seu corpo não trabalha com proteína em excesso. E essa proteína em excesso vai ocasionar uma sobrecarga para os seus rins e fígado, que vão ter que metabolizar aquela proteína, mandar embora via urina. Você não precisa de proteína em excesso. Muito pelo contrário. Ok? Mas tem mais. Mas será que proteína é tão maléfica assim? Vamos comprovar. Quais doenças que são diretamente associadas com a proteína animal? Opa, aí fica mais concreto o pensamento. Tem doenças que são diretamente ligadas com a proteína animal que a gente come, nada mais, nada menos que as doenças que mais matam a humanidade hoje. Doenças cardíacas, câncer, AVC, diabetes. Também entrando hipertensão e também entrando na lista obesidade, que a própria Organização Mundial da Saúde, já analisando o quadro a nível mundial, sabe o que ela já afirmou? Que daqui 3 anos, por volta de 2020, a obesidade vai ser a condição líder como killer, a principal matadora. Já vai ser, daqui a pouquinho tempo, estar ali no topo da lista a obesidade. E todas elas, meus queridos, esse é o mais incrível, eu quero que você preste atenção nessa frase. As doenças que mais matam a humanidade hoje são doenças de estilo de vida. Doenças associadas com a sua alimentação e com o seu estilo de vida. E todas elas diretamente ligadas com a proteína animal. Ok? Mas tem outras. Já ouviu falar em problemas renais? Já ouviu falar em cálculos renais ou pedra nos rins? Não existiria se não houvesse ingestão de proteína animal. Doenças autoimunes, ites. Todas elas. Doenças crônicas, doenças ligadas, associadas com a proteína animal. A proteína. Mas peraí, se eu não comer nada de origem animal, da onde eu vou tirar minha proteína? Dos vegetais. E os vegetais têm proteína na medida certa. Na sessão de perguntas e respostas, se vocês quiserem e se a gente tiver tempo, eu vou mostrar no telão mais dados sobre proteína, para mostrar para vocês que toda a proteína que a gente precisa, na medida certa, estará ali nos vegetais, vai ficar tudo resolvido. Mas o que mais? Quais os problemas das carnes e companhia? Excesso de gordura, excesso de colesterol. Meus queridos, triglicérides alto, colesterol alto, resolvidos em poucas semanas, quando a origem animal sai da lista. Toxinas, metais, calorias, ácidos. Eu não tenho tempo de falar cada um deles, aí está a sua lição de casa, você vai ler lá no capítulo. Vamos falar um pouquinho sobre os ácidos? Tadinho do limão. O limão leva tanta culpa que não tem. E não só o limão, as frutas chamadas ácidas por causa daquele gostinho cítrico na boca, e as pessoas falam, não, eu não posso com essa fruta, eu não posso com aquela outra, você sabe como é que é? Meus queridos, fruta cítrica não tem culpa de nada. Toda fruta chamada ácida
depois da digestão, ela se torna o contrário de ácida. Elas se tornam alcalinas. Nada de errado com elas. Agora, a acidez, ela é uma questão séria. Ao ponto de que toda doença se desenvolve num meio ambiente ácido. E nós devemos pensar sobre essa acidez. Mas espera aí, se a fruta ácida não causa acidez, o que causa? Quais alimentos que realmente são acidificantes? Olha no seu telão. Está entendido o porquê da parte 1 da receita? Porque todo alimento de origem animal, devido à sua própria composição, principalmente devido aos seus aminoácidos de enxofre e companhia, os alimentos de origem animal são extremamente acidificantes. E algumas bebidas também. Tem ideia de qual bebida seria acidificante? Vamos começar pelas alcoólicas. Que bênção que você não bebe. Está lá no topo da lista as bebidas alcoólicas. Se você já ouviu falar em cerveja sem álcool, tira da lista. Não existe cerveja sem álcool, existe cerveja com menos álcool. E existem leis que dizem o seguinte: até um tantinho de álcool, pode colocar no rótulo 0 álcool, ok? Que lei é essa? Nada de álcool. A cerveja, quando ela é fermentada, ela produz álcool, a fermentação é interrompida no meio, por isso que o teor alcoólico não é tão alto, mas existe, então a cerveja está fora, tem tanta coisa boa para a gente tomar, não precisa dela, ok? Que mais que é acidificante? E aí nós vamos conhecer agora um outro lado da cafeína. Todas as bebidas cafeinadas também são acidificantes. Então a cafeína, além de disparar mais dopamina, ela acidifica o nosso corpo. E ainda tem mais. A cafeína é considerada um elemento ladrão. Ladrão? Como assim? Porque a cafeína rouba nutrientes do seu corpo. Você come alguns bons alimentos, mas entra a cafeína junto, e a cafeína tem o seu tempo de circulação no seu corpo e depois ela é mandada embora via urina, o seu corpo pede de novo, aí você põe de novo, ela tem um tempo de circulação e vai embora via urina. Mas nessa que ela vai embora, ela não vai sozinha. Ela arrasta nutrientes do seu corpo. Ela arrasta minerais, ela arrasta vitaminas do complexo B. Ela rouba os seus nutrientes. Por isso que cafeína não deve ter lugar num corpo saudável, não apenas no café. E já ouviram falar em café descafeinado? Também não tem não, meus queridos. Existe café com menos cafeína. Não existe café com 0 cafeína. E, de novo, a tal lei, até um tantinho pode falar que é 0. Não faz o mínimo sentido, não, meus queridos. A gente não precisa de absolutamente nenhuma quantidade de cafeína. Ok, cafeína está fora. Parece saudável, não parece? Não parece natural? Você olha para um copo de leite e você pensa assim que é algo bom para a saúde. A gente dá para as crianças. Ai, que tragédia. Meus queridos, leite. Eu não tenho tempo aqui, outra lição de casa. Eu quero que você pegue no Saúde Nua e Crua, no capítulo chamado, preste atenção no título do capítulo, Não Chore pelo Leite Derramado. Ok. Você vai pegar esse capítulo e vai ler dados atuais e que mostram exatamente o que está por trás do leite, além de uma forte propaganda da indústria de laticínios, que paga horário nobre da TV, e que realmente temos aí, somos lavados por uma enxurrada de informação, mas tirando todo esse lado comercial, o que está por trás do leite? Muito bem,
Aqui do lado, vocês são tão quietinhos que eu estou preocupada. Está tudo bem aí? Ok. Vamos lá. Animem-se. Ali do lado do leite, eu vou colocar uma frase. E essa frase, ela sintetiza algo sobre o leite, sobre o que é o leite. Mas antes da frase, eu quero explicar para vocês quem que escreveu a frase. A maior autoridade viva no planeta Terra, em termos de leite, respeitado mundialmente, por ter dedicado 50 anos da sua carreira acadêmica, do mestrado ao pós-doutorado. A vida inteira do Dr. Campbell, ele estudou o leite. E olha o que ele escreveu. Os laticínios são considerados alimentos saudáveis. O que é o quê, meus queridos? Um lamentável mito. Por quê? Vocês sabem como é que o Dr. Campbell chama leite? Carne líquida. E sabem por que ele diz isso? Que os mesmos excessos que nós temos nas carnes são os mesmos excessos que nós temos no leite. Nada muda. E ainda por cima, nós temos os chamados contaminantes do leite, e que estão presentes nos leites de origem animal que são comercializados no mundo inteiro. Antibióticos, pesticidas, hormônios, pus, sangue, bactérias, químicos, metais, vírus da leucemia bovina. Ok, eu não tenho tempo de falar de cada um deles, deixa eu escolher só um. Vou escolher um interessante, pus e sangue. Esse é mais legal. Ok, meus queridos, aqui nos Estados Unidos, e mesmo lá no Brasil, não é só país de primeiro mundo, não. Em todos os países existe a sua lei do pus. Todo país tem a sua lei do pus. E você tem ali no capítulo do leite exatamente a medida. Até aquele tanto de pus, ok, acima disso não. Porque não tem leite sem pus. Ah, mas é branquinho porque é clareado quimicamente. Não tem mais. Então, veja, mas tem aí uma última linha para eu colocar para vocês. O Dr. Campbell escreveu o livro, escreveu aqui nos Estados Unidos, o chamado Estudo da China. É considerado hoje um dos maiores arsenais de informação no ramo, mostrando a relação direta entre alimentos e doenças. E ele diz o seguinte: a proteína do leite, caseína, escutem essa, tem direta associação com o câncer. A proteína caseína tem direta associação com o câncer. Ok, parte 1 da receita terminada, tudo resolvido, todos animados, nada de origem animal, podemos seguir avante? Olha aí, olha que audiência animada, estou gostando de ver, muito bem, meus queridos. Ok, vamos lá, parte 2. E vamos terminar, e vocês vão sair aqui tão felizes. Não é ironia não, veja só, sair daqui com a chave, com a receita da saúde na mão, é para sair com um sorriso o mais aberto possível, ok? Vamos para a parte 2. Segunda e última parte. Ok, parte 1, nada de origem animal, vamos ver agora, para completar a receita da saúde, parte 2. E eu vou usar as palavras do Dr. Campbell, o homem do leite. Parênteses rapidinho. Sabe o Dr. Campbell? Ele nasceu aqui numa fazenda de laticínios, numa fazenda leiteira. E ele foi criado pensando que o leite era um excelente alimento. E ele fez uma meta, colocou uma meta. E ele disse o seguinte: eu quero ir para a universidade e eu quero estudar o leite. E eu quero me tornar a maior autoridade do mundo no leite. Eu quero provar para o mundo quanto leite é bom. E ele cumpriu quase tudo, porque ele foi para a universidade, ele realmente se especializou em leite. Se tornou a maior autoridade mundial. Só que ele, com todos aqueles estudos, ele viu que
Não só o leite não era um excelente alimento, como não se encaixa para o consumo humano. Só que daí a família dele mudou de negócio. E ele disse, não é por aí. Hoje ele é um dos maiores guerreiros na luta aí contra a ingestão do leite como alimento, entre aspas, porque não é um alimento. Ok, para nós, né? Por Bezerro, claro que é. Então vamos para a parte 2. E usando as palavras dele, que também ensina a receita da saúde, agora em 2014, Dr. Campbell, com mais de 80 anos de idade, publicou mais um livro. Que garra! Meus queridos, quando eu vejo essas pessoas, cientistas ateus, ensinando a receita da saúde, aí que eu me animo cada vez mais em continuar ensinando, e eu quero que você se anime também, porque é o caminho. E como eu disse ontem à noite para vocês, em total harmonia com a nossa mensagem de saúde. Parte 2 da receita, vamos lá, palavras do Dr. Campbell: não consuma alimentos industrializados, principalmente os óleos vegetais, não se preocupe com suplementos, sal e açúcar, com moderação. Pronto, só isso. Falei para vocês que era simples? Ok, sal e açúcar. Você já deve ter ouvido falar que sal e açúcar a gente tem que pegar leve neles, e é mesmo. Não importa nem que você fale, não, eu uso o sal rosa do Himalaia, não interessa, com moderação. Mesmo que você fale, olha, eu uso um açúcar puro, não sei aqui se vocês tenham acesso a uma pura rapadura, como em alguns países você tem, é encontrado um puro melado de cana, não interessa. Mesmo que esse açúcar seja o mais natural possível, açúcar ou salga ou adoça com moderação. Ok? Não consumir industrializados. Mas peraí, nada? Não sobra nada? Não, sobra. Aqui sobra. Então, vamos lá. Eu já dei uma comentadinha rápida hoje pela manhã, só vamos elucidar. Então, peraí. Industrializados. Quando você entra no seu supermercado, você encontra lá a seção de hortifruti, não tem? Tem ou não? Ok. Tem lá a sua seção de hortifruti no mercado. Ok, em qualquer supermercado tem. Tirando a seção de hortifruti, como que a gente identifica o industrializado? O que é industrializado? É fácil achar, meus queridos, é o resto tudo. Ok. A sua ida ao supermercado agora, ela será extremamente rápida, extremamente econômica e absolutamente saudável. Agora, mas vamos entender. Espera aí, eu não posso comprar nada que tenha passado pela indústria? Pode, mas tem duas regras, duas condições para você comprar um industrializado. Então, preste bem atenção. Primeira condição, aquele produto que você está comprando, ele tem que ter uma direta associação com algo da natureza. Tem que ter alguma carinha da natureza ali, porque senão não é, né? Ok, então vamos supor que você vai comprar ali Ok, tá bom, vamos comprar um cereal, tá bom, essa ideia, algum grão, vamos supor que você vai lá comprar o seu grão de bico, a sua lentilha ou o seu feijão, está lá no saquinho, passou pela indústria, foi embalado, ok. Então vamos ver se passa na primeira condição. Você pega ali o seu saquinho do seu grão, aí você olha, felizmente eles estão em saquinhos transparentes, beleza, dá para checar. Tem ainda a carinha da natureza? Tem alguma associação, sim ou não? Sim, é o grão, é a carinha da natureza. Opa, passou na primeira condição. Tem uma associação direta com a natureza, tem a carinha ali. Ok, pode ser mesmo um suco. Aí você pega um suco e você vai ver ali
Tem ainda, pega lá um suco de uva integral, né? Sem adição de nada, ok? Tem ainda a carinha da água da natureza? Tem, porque está ali, é a uva que foi espremida, ok? Ou é a tal fruta que foi... Ok, tem que ter associação com a natureza, tem que ter a carinha da natureza. Primeira condição. Aí vem a segunda condição. A segunda condição, você tem que levar uma lupa no mercado, porque nós vamos ter que ler as letrinhas que são colocadas tão pequenininhas que a gente não enxerga. Ok, aí você vai pegar o seu industrializado e vai ler os ingredientes. E aí está o segredo. Se tiver ingredientes, problema. E aí, vamos pegar o nosso saquinho de lentilha. Aí você pega o saquinho da lentilha e lê lá atrás, ingredientes. Vai estar escrito o quê? Lentilha, só tem um, então passou. Só tem um ingrediente. Isso quer dizer que ele não foi processado, ele não tem química, ele não tem todos aqueles nomes que você não sabe ler. E todos aqueles nomes que você não entende e não sabe ler, é isso que causa problema. Então, quando você pegar algo que passou pela indústria, você olha, se tem a carinha da natureza, ok. Olha lá, ingredientes, só tem um, ok, aí está valendo. Os outros todos, meus queridos, eles vão ser acidificantes por causa de todos os aditivos químicos. Exemplo, você pega lá um congeladinho. Nós vamos falar de alguma coisa sobre isso amanhã, mas você pega lá, por exemplo, vamos falar um pacote de um salgadinho. Aí você abre, aquele cheirinho tão bom, meus queridos. Não é real. É química, é aromatizante. Aí você pega e vê lá uma cor tão linda. Aquela cor também não é real. É química. Por que não estraga na prateleira por tanto tempo? Porque tem química. Mas aquela textura que derrete na boca, ou é tão crocante. Aquela textura, por exemplo, a textura de um sorvete, é porque tem emulsificante, é porque tem química. Não dá para ter aquela textura sem química. Olha o bando de antes, meus queridos. Você não precisa desses antes, você precisa de nutrientes para você ter uma vida saudável, ok? E a penúltima parte. Óleos vegetais. Ok, essa parte é muito simples. Tem um capítulo no livro, tem um capítulo também só sobre os processados. Então, eu quero que você leia o capítulo Processando os Processados, para que você entenda realmente o que está por trás. Mas na parte dos óleos, tem um capítulo que eu falo exatamente sobre isso. O título se chama Óleo é Óleo, ponto final. E aí você vai ver. Mas eu quero dar aqui, em 2 minutinhos, para vocês uma geral, como que a gente deve entender os óleos vegetais. Ok, então preste bem atenção, porque não é difícil. Os óleos vegetais, eles são extraídos de onde? Dos vegetais, ok? Questão básica. Para que tirar o óleo de lá? Deixa o óleo dentro do vegetal, meus queridos. Agora, por quê? Por que isso é importante? Ok, então vamos imaginar aqui um grão, por exemplo, o grão de milho. O grão de milho tem óleo lá dentro? Tem, tanto que eles tiram e colocam nos frascos, ok? Agora, o grão de milho só tem óleo? Não. Meus queridos, nós vamos fechar a nossa palestra hoje mostrando isso daqui a pouquinho, mas cada alimento na natureza é um pacotinho perfeito, completo. O seu grão de milho, ele tem, além do óleo, ele tem as fibras, ele tem proteína, ele tem carboidrato, ele tem vitaminas, ele tem minerais. Estava tudo ali, tudo na proporção, tudo equilibrado. E aí vão lá e isola
E quando isola, concentra, né? E aí coloca dentro de um vidro. Ok? Estou falando do seu azeite de oliva também. Ok. Você sabe que providências foram tomadas e as portas estão fechadas no momento? E você vai ter que ouvir até o final essa partinha. Não pode sair agora. Ok. Meus queridos, não é complicado entender a questão do azeite. Veja o seguinte, ou a questão de qualquer óleo. A questão é, quando você, na natureza, o óleo vegetal é saudável? Sim, óleo vegetal é saudável dentro do seu pacotinho na natureza. Então, veja, óleo de milho é saudável? Claro que é, dentro do milho. Óleo de coco é saudável? Sem dúvida, dentro do coco. Óleo de soja é saudável? É, dentro da soja. O óleo da oliva é saudável? Sim, dentro lá da oliva. Agora, veja o que acontece. Quando você pega só a gordura, aquela gordura fica concentrada e você perde a noção do pacotinho da natureza. Então, deixa eu dar um exemplo para ficar bem mais claro para você. Me responda agora audivelmente. Quantas espigas de milho você consegue comer sozinho, numa sentada, num dia que você está com fome e só tem milho para comer? Ok, 3, 4, eu ouvi. Ok. Muito bem. 3, 4, 5 espigas, 6, ok. Tudo bem. Meus queridos, olha o ponto agora. Na natureza, no pacotinho da natureza, por causa que tem fibra, por causa que tem vários nutrientes, vem junto algo chamado saciedade. E você não consegue comer uma saca de milho numa sentada. Não dá. E aí nunca vai entrar gordura em excesso, porque a gordura está dentro do pacotinho da natureza. Com exceção das oleaginosas, que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas na parte de todos os grãos e tudo, nunca você vai comer ao ponto de ser gordura em excesso, porque vem junto com o pacote, você consegue comer 3 ou 4 espigas. Mas na forma de óleo, quando você tem um vidro de óleo, você não tem mais noção das espigas e você... E aí, quando vê, você está comendo a gordura de muitas espigas, ao ponto de um tal número de que você jamais comeria. Esse é o problema do óleo vegetal, tirado do pacotinho. O pacote da natureza. Você perde a noção da quantidade. Você perde a noção da saciedade. Então, vamos agora para a azeitona. A azeitona. A azeitona é um caso à parte, porque a azeitona é uma oleaginosa. O nome já está falando, uma oleaginosa tem muito o quê? Óleo. Essa é outra regrinha. Toda oleaginosa, por causa do seu alto teor de gordura, que gira entre 70%, 80% ou um pouco mais de 80% do alimento é gordura, tá? Na faixa de uns 73% a 83% da oleaginosa é óleo. Então, toda oleaginosa, qual é a regra? Comer com muita moderação. Quantas azeitonas... Pensa 5 segundos antes de responder, por favor. Quantas azeitonas você colocaria no seu prato pessoal de salada, lembrando que oleaginosa tem um alto teor de gordura e eu tenho que usar de maneira moderada. Quantas azeitonas você colocaria? Muito bem. Umas 3 ou 4, dependendo do tamanho. Ok. Guardem esse número que a gente vai fechar no próximo slide, a questão do azeite. Mas veja o seguinte, meus queridos. Todo óleo tirado do seu pacote natural, do seu alimento, ele é só gordura. E aqui, por exemplo, está a cura da diabetes. Como assim? Quem aqui conhece um diabético? Olha quantos ex-diabéticos vão aparecer, hein? Você vai chegar para a pessoa e fala o seguinte, escuta, a diabetes tem cura. E a cura da diabetes é o seguinte,
A palavra-chave é gordura. A pessoa fala, não é gordura, não, é açúcar no sangue. Não é o açúcar no sangue. Tudo que a gente come vira açúcar mesmo, vai para o sangue, e do sangue vai para onde tem que ir, para te dar energia para você tocar seu barco. Ok. Mas o que acontece no diabético? Por alguma razão, o alimento que vira açúcar não continua ali no sangue, aumenta e aumenta. Por que o açúcar não vai para onde tem que ir? E aí, tradicionalmente, ele diz o seguinte, não tem cura. E deve estar faltando também a caroninha do açúcar, que é a insulina. E aí vai tocando. Não. Olha o que acontece. As células não se abrem. Pode pôr insulina, as pessoas não se curam. Por quê? Sabem por que a célula não abre? Porque tem gordura nela. E aí, qual é hoje a cura da diabetes? Eu tenho aqui no Saúde Nua e Crua exemplos e exemplos e exemplos de trabalhos médicos mostrando que, tirando a gordura do diabético, adeus diabetes. Por quê? Os musculozinhos da célula vão abrir, aquele açúcar vai sair, e em poucas semanas está tudo resolvido. Sim. Já vou fechar agora. Então, o que acontece? Aí, essa gordura sai. Mas como é que tira a gordura de um diabético? Simples. Parte 1 da receita. Nada de origem animal. Tirando a origem animal do diabético, a ingestão de gordura vai lá embaixo. Parte 2 da receita. Tira o industrializado, que tudo, quase tudo, tirando os minimamente processados, todos os outros têm gordura adicionada. É a parte 2 da receita, e tirando o óleo da comida. Quem disse que precisa pôr óleo na comida? Isso aí é só um hábito que a gente aprendeu a colocar, mas não precisa. Pronto, tirou esse extra gordura que está entrando, as células vão se abrir, a gordura vai embora, o açúcar vai embora, e está tudo resolvido. Agora veja o seguinte, só foi perguntado ali sobre a questão da diabetes tipo 1. Essa que eu acabei de falar para vocês, que é mais de 90% de todos os casos de diabetes, é a chamada diabetes tipo 2, a diabetes de estilo de vida, que em poucas semanas, adeus, um abraço, zerada. E aí vem a diabetes tipo 1. O que acontece na diabetes tipo 1? O indivíduo, ele não fabrica ou fabrica muito pouquinho essa caroninha que leva o seu açúcar para onde tem que ir, a insulina. O pâncreas é o órgão do seu corpo que fabrica a caroninha do açúcar. E na diabetes tipo 1, essa insulina não é fabricada ou é fabricada em quantidade muito insuficiente. O que acontece se o diabético tipo 1 segue a receita da saúde? Algo incrível. Sabe o que acontece? Eu acabei de ter um caso de uma moça, em menos de um mês, diabética tipo 1, menos de um mês, a quantidade de insulina que ela tomava já se reduziu pela metade. E o que acontece? É possível o pâncreas voltar a trabalhar? Mas mesmo que ainda precise de insulina, o diabético tipo 1, ele vai viver uma vida 100% normal, sem nenhum problema do que... Vocês sabem que o diabético tipo 1, ele espera problemas e problemas sérios lá para frente. A pessoa não vai ter nenhum problema sério, meus queridos. E vai viver uma vida normal. Então, mesmo precisando de um pouco de insulina, se for o caso, ele vai viver uma vida normal. Ok. Só para fechar e terminar aí o seu caso amoroso com azeite, vamos só amarrar aqui. Então, veja o seguinte, o que acontece com azeite? A primeira coisa que você tem que entender é, fibras, vitaminas e minerais não estão lá naquele vidro. Elas estão na oliva. Ali é só gordura. Mas o ponto-chave é, gordura de quantas azeitonas está ali naquela quantidade de azeite que você está colocando no seu prato. Esse é o ponto-chave. Gordura de quantas azeitonas? Nós já acabamos de chegar no consenso que você tem que colocar 3 ou 4, por ser oleaginosa.
3 ou 4, é a gordura que o seu corpo consegue administrar. Ok. A última vez que você usou azeite. Cadê meu azeite? Ok. A última vez que você usou azeite, você fez da seguinte forma. Ok. O azeite vem da oleaginosa chamada azeitona. Eu vou agora colocar com muito cuidado, porque eu tenho que colocar aqui a gordura de 3 ou 4 azeitonas e eu vou calcular. Quem faz isso? Tristemente, ó. Pessoal, este é o ponto do azeite. Gordura de quantas azeitonas está ali naquela quantidade. Este é o ponto. Ah, não, mas o meu azeite é extra virgem, prensado a frio. Não interessa. Extra virgem. Meus queridos, o problema do azeite não é virgindade. Ah, não, mas ele foi prensado a frio. Não interessa se foi prensado assim ou assim. Uma que você tem que correr é lá atrás da prensa, porque lá para pegar suas fibras, vitaminas, minerais ficaram na prensa, né? Esse não é o ponto do azeite é o que está ali na tela. Gordura de quantas azeitonas está ali naquela quantidade que você vai colocar no seu prato. Ok? Vamos para a colherzinha de azeite. Eu sei que você não coloca colherzinha, eu já tenho visto por aí. Mas vamos pensar na colherzinha. Gordura de quantas azeitonas está naquela colherzinha? É difícil a gente chegar apenas num número. Sabem por quê? Porque existem mais de 2.000 tipos de azeitonas no mercado. Mas, graças ao país onde você vive, que país que ama as estatísticas, e todo o tempo que eu estive aqui estudando nessa área, nós temos muitos dados. E hoje, estatisticamente falando, numa colherzinha de azeitona, no mínimo, numa colherzinha de azeite, no mínimo, você tem gordura de 44 azeitonas. Podendo chegar a 78. E até mesmo a 120. Meus queridos, é muita gordura. Esse é o ponto do azeite. É muita gordura. E por que isso acontece? Porque saiu do pacotinho e você perdeu a noção. Quando você pega o pacotinho da natureza, você está vendo, você conta, você vê, você pesa. Saiu do pacotinho e entrou para o vidro de óleo, você perde a noção da natureza, que é assim que o Criador programou. Para no pacotinho você ter noção, você perde. Naquela colherzinha de azeite você tem 14 gramas de gordura. 120 calorias, é muito, meus queridos. Ok. Aí vem a pergunta para a gente fechar as gorduras. A pessoa pode perguntar, mas se eu não comer nada de origem animal, se eu não comer nada de industrializados, se eu não colocar óleo na comida, e a gordurinha que eu preciso, eu vou tirar da onde? Da onde que a gente vai tirar, meus queridos? Não exatamente. Vocês estavam falando aí pensando nas oleaginosas, né? Mas não necessariamente. Deixa eu explicar para vocês. Oleaginosa, de qualquer forma, de que maneira deve ser consumida? Com muita moderação. Muito bem. Você está num país privilegiado. Eu já havia me esquecido, já temos 8 anos que nós voltamos para o Brasil. E, embora já tenhamos vivido aqui por 15 anos, eu já estava me esquecendo do preço das oleaginosas, eu fiquei impressionada. Eu fui com a Uda no mercado, e olha que não era um mercado barato. Eu olhei as oleaginosas, eu e meu esposo ficamos, uau! Nossa, que barato! Isso não acontece em outras partes do mundo, as oleaginosas são muito, mas muito caras nos países. Chega ao ponto de que a maior parte das oleaginosas, a família das castanhas, é muito difícil de se comprar, né? Não cabe no orçamento de uma família normal.
Então, aí vem a pergunta. Ei, mas peraí, eu não tenho dinheiro para comprar castanha, da onde que eu vou tirar então minha oleaginosa? Olha, não está na época do abacate, olha, eu não achei um coco, da onde que eu tiro a minha gordura? Meus queridos, aí vem a beleza da natureza. Aí vem a perfeição da criação. Sabe aonde que tem gordura? A quantidade de gordura que você precisa para ter uma vida saudável? É claro, se você tem condições de ter ali a sua oleaginosa, você pode usar de maneira moderada, cada dia ali suas 2 ou 3, ok? Muito bem, você pode encaixar aquela sua pequena quantidade de oleaginosa por dia, mas se você não tem oleaginosa hoje, ou amanhã, ou essa semana, olha o que o Criador fez. Deus colocou um pouquinho de óleo em todos os alimentos da natureza. Dentro de todos os grãos, já tem um pouquinho de óleo. Dentro do seu arroz já vem embutido, dentro do seu feijão, dentro do seu legume, dentro da sua verdura, dentro de cada fruta. Tem um pouquinho de gordura, ao ponto de você comer o quanto você queira para se saciar. A gordura que você precisa já vem, meus queridos. Não precisa adicionar. Quando você adiciona gordura em qualquer vegetal, seja um grão, legume, verdura, você está adicionando óleo em cima do óleo que já tinha. Não precisa. Na natureza tem todo o óleo. E aí eu quero terminar com a história do pacotinho. E aí, no restante do tempo, a gente abre para as perguntas. Meus queridos, dá uma boa olhada naquele telão. Eu quero que você leve essa imagem para casa. A próxima vez que você for num supermercado, comprar o seu hortifruti, eu quero que você se lembre dessa imagem. Todos os alimentos de origem vegetal são pacotinhos perfeitos, e ainda eu coloquei ali um pacotinho de presente, porque é presente do Criador, né? E todo pacotinho da natureza é um pacote completo. Quais nutrientes, eu coloquei ali uma maçã, mas poderia ser qualquer alimento. Quais nutrientes eu encontro em qualquer alimento? Os 5 grupos que você precisa para ter saúde. Uau! Os 5 grupos de alimentos, que são os 3 macronutrientes: carboidratos, gordura, proteína e os 2 micros, vitaminas, minerais. Os 5 grupos que você precisa para viver com saúde estão presentes em todos os alimentos no seu hortifruti. Todos. É claro que nós temos alguns alimentos que têm mais carboidrato, mas tem dos outros. Tem alguns que têm mais gordura, no caso da oleaginosa, mas tem dos outros. Tem alguns que têm mais proteína, mas tem dos outros. E todos também têm uma gama de vitaminas e minerais. Fantástico. Eu trouxe um exemplo para você ter uma ideia. E ainda por cima, equilibrados. Tudo na proporção, diretamente das mãos do Criador. Olha aí um exemplo de uma abóbora. Uma fatiazinha de abóbora, 100 gramas de abóbora. Veja que fantástico. A coluna aqui dos minerais, olha isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 minerais. Olha a parte das vitaminas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vitaminas. Várias do complexo B, E, C, A. E olha aqui embaixo, os 3 macronutrientes. Carboidrato, que tem mais no caso da abóbora. Olha lá a proteína. E olha aqui um pouquinho de gordura. Já tem gordura dentro da abóbora. Assim como tem dentro de cada um dos alimentos. É por isso que se torna desnecessário a adição de gordura em qualquer prato onde tenha vegetais, porque já tem embutida a quantidade. E é por isso que se torna desnecessária a ingestão de suplementos, causa desequilíbrio. O corpo está acostumado com isso daqui.
com pequenas doses de vitaminas e minerais em cada alimento. É por isso que a gente não precisa de suplementos, porque você isola um. Da onde você vai conseguir as suas vitaminas e minerais? No hortifruti, distribuídos, inclusive para a sua atividade física. Ok, terminamos. Mas dá a impressão de que essa receita da saúde não pode nada. É tudo farol vermelho. Não. E é isso que eu quero que a gente termine assim. Não saia daqui com a impressão de que a receita da saúde tudo não pode. É tudo farol vermelho. Tem farol vermelho. Vamos começar por eles. Resumo, então, de tudo que nós aprendemos hoje. A receita da saúde diz, farol vermelho, a gente não deve consumir carnes de nenhuma cor, de nenhuma forma, ok? Farol vermelho para as carnes, nada de carnes. Farol vermelho também para os derivados das carnes, no caso dos ovos. Mas para que tem ovo então? Me perguntaram uma vez. Para que existe ovo? E eu respondo, para ter pintinho. Meus queridos, é para isso que serve ovo, para em determinado momento ser chocado, ter pintinho, para alegrar o quintal, para divertir as crianças. Não era para comer, não. Um mero ovo, meus queridos, eu quero que depois você leia isso no livro com calma. Num mero ovo, nós temos 5 gramas de gordura, 213 miligramas de colesterol, mais do que num bife. Nós temos, pensa bem, se você nunca parou para pensar nisso até agora, num ovo, no que está ali dentro, num ovo que é chocado, só naquele ovo tem todos os nutrientes para uma nova vida nascer. Proteína, gordura, colesterol concentrados para uma nova vida surgir. Não era para você comer, era para o pintinho ser formado. É muito forte, ao ponto de um novo ser surgir. Ok, farol vermelho também para o outro derivado, para o leite, todos as suas formas possíveis. Eu quero que você leia não só o capítulo do leite, mas ler também o capítulo do queijo. Nós não tivemos tempo hoje, mas quem sabe na sessão de perguntas a gente pode até falar. Mas tem um capítulo no livro chamado A Sedução do Queijo. E você precisa entender por que o queijo é tão sedutor. E está ali a resposta em termos digestórios mesmo. O que acontece na digestão do queijo para torná-lo tão atrativo? Ok? O que mais que é farol vermelho? Para os pacotes abertos da natureza. Não se abre pacote para tirar óleo. E farol vermelho também para os processados e ultraprocessados. Nós não precisamos nutricionalmente desses alimentos. E não precisamos de nada isolado da natureza como suplementos. Ok, vamos agora para a parte boa. O que nós podemos comer e que aprendemos, mas com muita moderação? Muito bem, as oleaginosas são bons alimentos, mas com altíssimo teor de gordura e quando consumidos, com moderação. Você está num país de primeiro mundo em que a indústria já tira as cascas para você e coloca num pacotinho que é só fazer assim, ó. E aí é fácil comer. Mas se você descascar realmente a maior parte das oleaginosas, quantos de vocês aqui já realmente tirou a casca de uma oleaginosa? Tipo uma amêndoa, uma castanha. É facinho? A natureza já está nos dando a dica. Sabe quantas oleaginosas você consegue descascar antes de ficar irritado? 2 ou 3. 2 ou 3, aí você já fica injuriado, chega e tal. E era exatamente aquela quantidade que Deus já programou. Você consegue descascar 2 ou 3, e daí já, pronto. A natureza já mostra, com moderação. Que mais? Tudo que adoça salga. Não importa o quão próximo do natural. Adoçou, salgou, com moderação, e aí vem os verdes. Farol verde, meus queridos. Pode comer à vontade.
todas as frutas, todos os legumes, todas as verduras. Uau! Salada, prato principal de cada almoço. Use e abuse. Todas as raízes. Todos os grãos integrais. Quantos grãos! Todos os flocos de cada grão. Cada grão tem o seu floco, prontinho para comer. Uau! Todos os sucos. Quem aqui já tomou o seu suco verde caseiro em casa? E espero que seja diário agora. Tome todo dia o seu suquinho verde, coloca no liquidificador, uma fruta, um legume, uma folha, bate, coa no paninho fino. Pega aí o seu coadorzinho de voal. Nutrientes em 10 minutos, 10 a 15 minutos direto na corrente sanguínea. Não faz digestão, por isso que você pode fazer essa mistura toda aí. Coou no pano fino, direto no sangue, a sua vida vai ser outra depois de um suco verde, que nem sempre é verde, né? Dependendo do que você coloca, a sua vida vai ser outra. Use e abuse. É o que é de melhor, porque vai direto na sua corrente sanguínea. As pessoas começaram a me perguntar, há um tempo atrás, quando eu mostrava, né, as fotos, uma pessoa uma vez perguntou, mas não tem comida normal, não? Mas é claro que tem comida normal, meus queridos. Deixa eu dar só alguns exemplos para vocês. Quando você se alimenta de uma maneira saudável, a Ana falou aqui agora há pouco, que como a comida dela é gostosa, e é mesmo. Meus queridos, além do alimento in natura que você vai comer, e numa grande quantidade, além da fruta in natura, ali das verduras e legumes que você vai ralar, e você vai colocar ali na sua salada, 99% dos legumes podem ser comidos na forma de salada, né? Além do in natura, nós vamos ter os nossos produtos e de qualidade, caseiros, como um lindo pão. Quem disse que a gente não vai comer pizza? E você sabe que aquele queijinho ali, ele é feito de mandioca? E absolutamente uma delícia, é só uma questão de adaptar a nossa pizza. Quem disse que a gente não vai comer um delicioso estrogonofe? Como não? E aquele leite, ele foi feito de couve-flor. Foi feito de couve-flor, absolutamente uma delícia. Quem disse que a gente não vai comer omelete? Esse daí foi feito com grão de bico. Quem disse que a gente não vai comer pastel? Só que agora assado, 100% integral, com todos os recheios possíveis e imagináveis. Quem disse que a gente não vai comer uma pasta com molho Alfredo? Entre aspas. É claro que a gente vai dar uma adaptada, mas vai ser muito mais saboroso. Quem disse que a gente não vai comer um super assado como esse? Quem não estava na minha mesa perdeu o assado que a Uda fez. Absolutamente saboroso. Peço a receitinha para ela. Um assado extremamente prático e que você pode variar a cada semana. E as pessoas vão pensar que cada dia é um, e é o mesmo. Você pode variar, por exemplo, um assado de trigo de quibe. Você pode fazer um dia com batata, outro dia com abóbora, outro dia com lentilha, e outro dia com vários legumes. E você vai ter assados deliciosos, variados e de uma maneira prática. Eu fiz esses docinhos simplesmente com 2 ingredientes. Batata doce e alfarroba. Você já tem aí a sua trufa, absolutamente saborosa. Sobremesas à vontade. Quem disse que a gente não vai comer isso? Mas não é exatamente o que você está pensando. Isso daí foi feito com abacate e alfarroba. E nós podemos sim, meus queridos, comer alimentos saudáveis, saborosos e absolutamente deliciosos. Não cabe numa vaca o que você vai comer agora. Olha a variedade. É a alimentação mais rica, mais saborosa, mais variada e mais nutritiva do planeta. Você vai comer todos esses alimentos.
E é isso que Deus planejou para mim e para você. Comer uma alimentação tão deliciosa e tão variada. Que lindo. E esse é o resumo, meus queridos, da receita da saúde. Que você saia daqui animado para comer, não dieta, para comer uma alimentação natural. Natural é o contrário de artificial. Fuja do artificial. Uma alimentação integral. Integral é o contrário de refinado. Fuja do refinado. E uma alimentação 100% vegetariana. Receita da saúde, alimentação para você ter saúde aqui e preparar o paladar para o novo Éden. Meus queridos, a receita da saúde nada mais é do que o cardápio do novo Éden, que nós vamos nos alimentar por quanto tempo? Por toda a eternidade. Já está mais do que na hora de nós treinarmos o paladar para aquilo que vamos comer por toda a eternidade. Eu quero terminar com uma frase do Dr. Campbell, cientista ateu. Parece que você está lendo Ellen White. Olha o que ele escreveu. Não existe nenhum nutriente em alimentos de origem animal que não seja fornecido com melhor qualidade por vegetais. Uau, que lindo. Que lindo, meus queridos. Não tem nada no origem animal que não seja fornecido com melhor qualidade nos vegetais. Que você saia daqui animado para ler os capítulos do livro que falam o porquê não da carne, dos ovos, o capítulo do queijo, o capítulo do leite, o capítulo do queijo, o capítulo dos processados, capítulo das bebidas cafeinadas, capítulo do óleo, capítulo do chocolate, capítulo dos suplementos. E saia animado para ler os capítulos do porquê sim, capítulo dos carboidratos. Carboidrato não engorda, pode comer à vontade. Os capítulos da proteína, o capítulo do cálcio, o capítulo das crianças. Se você tem crianças pequenas, leia o capítulo das crianças, crianças de bem com a saúde. Tem ali a experiência de um médico que tem criado 4 filhos com a receita da saúde. Ele dá ali dicas incríveis que eu coloquei para vocês. Capítulo da genética, capítulo dos sucos, da atividade física, do pH, do glúten, que não tem culpa de nada, deixa ele lá quietinho dentro do grão. E eu quero terminar com 2 desafios. Meus queridos, no final da palestra na qual eu ensino a receita da saúde, eu não faço apelo, não dá certo. Eu não faço ninguém chorar, também não funciona. Mas eu coloco na sua mão 2 desafios. E desafio, o nome já está falando. Desafio você segue, abraça se quiser. Primeiro desafio. Pode ser hoje à noite ou pode ser amanhã à noite, porque afinal vamos ter mais um encontro. Você vai pegar papel e caneta na sua casa, marque 15 minutos no relógio, pegue lá o seu papel e escreva probleminhas ou problemões de saúde que você gostaria de se livrar na sua vida. Escreva, tem que escrever, você vai ver. Escreva lá, probleminhas e problemões. Essa lista você vai colocar num local bem visível na sua casa, para não perder. Fique tranquilo. Calma que você não está fazendo nenhuma revolução, você não está fazendo, você não está... Não. Você só vai fazer uma experiência científica. Você vai experimentar a receita da saúde por 1 mês. 1 mês. Você não tem nada a perder, além de fazer uma boa economia, você vai ver. Seguir a receita da saúde por 1 mês, fazer uma experiência para ver o que dá. É o mês que você precisa para ler o livro. E é o mês que você precisa para tomar uma decisão racional na sua vida. Por quê? Você vai estar bem informado com tudo que você vai ouvir esse final de semana e o que você vai ler. Nesse 1 mês, você vai experimentar a receita da saúde. Só para ver, fique tranquilo. Nesse 1 mês, terminado o mês, você vai lá e pega o seu papelzinho. Uau! E aí você me conta o que aconteceu. Nesse mês, aí sim,
tranquilamente, em oração, lá na sua casa, você vai tomar uma decisão do que você quer se alimentar. Eu ia falar pelo resto da vida, mas não é bem pelo resto da vida, é pela eternidade, né? Porque vai embora. É a mesma receita. E aí você vai tomar essa decisão. O desafio 2 e último é o seguinte. O Saúde Nua e Crua, ele é um projeto missionário lá no Brasil, né? E que ele é repassado sem fins lucrativos no Brasil. Aqui nós tivemos despesas para vir, né? E passagem do esposo e tudo. Então, nós ainda vai ser repassado, você vai ver, com preço acessível. Tá? Mas eu gostaria que você levasse não só o seu. Faça um plano. Faça um plano de repassar para alguém. Você pode, não precisa nem dar para a pessoa, você pode até repassar, você pode até colportar com esse livro. Nós temos colportores no Brasil inteiro. E temos agora um colportor em Portugal, trabalhando com esse livro lá na Europa. Você pode ser um colportor também, ajudar aí nas suas despesas, ou no seu projeto, ou na sua causa missionária. Meus queridos, está aí uma oportunidade de você, lá no livro, página 244, está a Receita da Saúde. Para você colocar na mão de alguém e depois esperar os resultados. Amanhã, às 19 horas, vamos terminar o nosso encontro, falando ainda sobre a parte prática, como sair daqui exatamente com a identidade cristã da saúde. Muito bem, meus queridos, nós temos ainda 25 minutos antes do término do sábado e vamos abrir esses 25 minutos para perguntas e respostas e depois nós vamos fazer a oração encerrando o sábado e vamos continuar com as perguntas que tiverem. Vai estar circulando o microfone aí, né, meu querido? Quem vai fazer... Irmão, pode...